Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo e grande parte dos sobreiros encontra-se no Alentejo. O Alentejo é uma das maiores regiões vitivinícolas de Portugal. Os vinhos maduros alentejanos estão entre os melhores do país e têm reconhecimento internacional. Procurado por muitos turistas devido ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, que tem uma rede de percursos pedestres que totalizam 450 km, pelas suas praias e também pela tranquilidade do campo, o Alentejo é também conhecido internacionalmente pelo canto alentejano. Foi classificado em 2014 como Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. Do Alentejo fazem parte 3 distritos. Nós vamos falar de Beja. Capital do Baixo Alentejo, é o maior distrito de Portugal, apesar de não ser o mais populoso. Pensa-se que a cidade de Beja terá sido fundada em 400 a.C. pelos celtas. A cidade antiga, com ruas estreitas e empedradas, vai desde o castelo até ao convento de São Francisco, convertido agora numa pousada. Uma vez em Beja, não podemos deixar de visitar a torre de homenagem do castelo, a igreja de Santiago, a Sé e a igreja de Santo Amaro, não esquecendo o museu mais antigo do país, o Museu Rainha Dona Leonor. Ao passearmos pelos locais menos habitados, podemos encontrar espécies como a águia pesqueira, o rouxinol do mato, o cortiçol de barriga negra, a garça branca grande, borboletas diurnas e noturnas, entre outras espécies. Mas façamos uma visita pelos vários concelhos. Ourique ficará para sempre na história de Portugal devido à batalha que proclamou o primeiro rei de Portugal. Odmira é o concelho onde se pode visitar o Cabo Sardão, local único onde as cegonhas brancas nidificam entre escarpas e rochedos. Seguimos para a Albufeira de Santa Clara, um lago enorme, cheio de recantos e curiosidades em torno das aldeias submersas. Com 55 km de costa, é impossível não passar pelas maravilhosas praias e visitar 4 portinhos de pesca. O Portinho do Canal, em Vila Nova de Mil Fontes, a Lapa das Pombas, em Almograve, o Portinho das Azenhas, do Mar, e a Entrada da Barca, na Zambujeira do Mar. Castro Verde integra a Rede Natura 2000 da União Europeia, representada por uma zona de proteção especial para as espécies de aves tepárias. Esta zona está inserida na faixa piritosa ibérica que tem início em Aljustrel e que se prolonga pelo Baixo Alentejo até ao sul de Espanha. Acredita-se que terá sido formada há milhões de anos. Aljustrel. A zona mineira é o elemento patrimonial mais importante desta vila, onde existe o Museu da Mina. O percurso Aljustrel tem uma mina é considerado o maior percurso mineiro urbano de todo o país. É mesmo de não perder. Em Serpa, não podemos deixar de referir os moinhos de corrente do Guadiana, Chança e Enxoé, joias da arquitetura popular, bem como as ruínas das velhas torres de Vigia ou Atalaias e a Torre Cineira de Pias, erguida no século XIX e que pertencia a uma igreja que nunca chegou a ser concluída. Em Almodóvar, não deixemos de visitar a Igreja Matriz, o convento de Nossa Senhora da Conceição, a Ermida de Santo António, a Janela Manuelina, que está na Praça da República, e a Biblioteca Museu Municipal Severo Portela, e assim como os Palheiros de Veio. Até aos finais do século XX, existia uma variedade imensa de artes e ofícios em Almodóvar. Vamos contá-las? Sapateiros, tecedeiras, ferreiros, latoeiros, padeiros, moleiros, albardeiros, alfaiates, apicultores, cesteiros, tosquiadores e abogões. A indústria do calçado artesanal teve também um grande impacto, havendo ainda hoje alguns sapateiros artesanais no ativo. Atualmente, das restantes artes e ofícios, destacamos as mantas de lã e de retalhos, os artigos de cartucheira, os trabalhos de latoaria e a cestaria, o fabrico e comércio de queijo, mel, pão, aguardente de medronho, enchidos e várias plantas aromáticas. Há quem diga que alvito provém de oliveto, que significa olival, o que faz sentido devido ao elevado número de oliveiras milenares que se encontram no concelho. Mas há quem defenda que o nome da povoação vem de um acontecimento ocorrido durante uma festividade, e este tem muito mais graça. Dizem que
que num dia de corrida de touros, quando os homens os metiam nos curros, um deles escapou e fugiu por toda a população. O animal corria furiosamente e, como estava muito calor, pouco a pouco os perseguidores foram desistindo, até que só ficaram 2, os mais resistentes e corajosos, que acabaram por capturar o bicho. Quando entraram na vila, com o touro preso por uma corda, levaram-no até ao meio da praça gritando "Alvitre! Alvitre!", que quer dizer alvíceras. Daqui, explica ao povo, terá nascido o nome de Alvito. Não sabemos qual deles é o verdadeiro, mas eu gosto mais desta segunda hipótese. E vocês? Andemos até Barrancos. Terra raiana, possui grandes ligações culturais com Espanha, sendo a manifestação mais visível deste parentesco cultural o dialeto que por lá se fala, o barranquenho. Como terra fronteiriça, teve até à década de 70 uma forte atividade de contrabandos de mercearias. Perguntem aos vossos pais, quem nunca comeu os caramelos de Espanha? Se viajarmos até Cuba, ainda podemos ver o que resta de 2 vilas rústicas, situadas no Monte da Panasqueira e no Monte do Outeiro, e a ponte romana sobre a Ribeira de Odivelas. De acordo com vestígios arqueológicos, o concelho de Cuba terá sido povoado 3.000 anos antes da nossa era. Foi há muito tempo. Em Ferreira do Alentejo, iniciamos a visita na Igreja Santuário, onde se venera a pequena imagem da Roca. Depois, visitamos a capela de Santa Maria Madalena ou do Calvário, que tem uma forma circular, cuja abóbada é a configuração de uma redoma, tendo o hemisfério superior saliências de pedregulhos irregulares. Mértola é conhecida por vila-museu, devido à enorme atividade arqueológica, com diferentes áreas de intervenção e investigação, organizadas em 3 núcleos. O núcleo romano, o núcleo visigótico, que inclui uma basílica cristã, o núcleo islâmico, onde se pode ver uma das melhores coleções portuguesas de arte islâmica, cerâmica, numismática e joalharia. Podemos ainda referir como pontos de interesse o Castelo de Mértola, a Torre de Homenagem, a Mina de São Domingos, o Pulo do Lobo no Rio Guadiana, o Parque Natural do Val da Guadiana e as Azenhas do Guadiana. Em Moura, existem registros de existência de uma povoação muito antiga. São eles as antas do Neolítico e as necrópoles romanas, que se podem ver em Sobral da Adiça. Mas também existem monumentos menos antigos, como o Santuário de Nossa Senhora do Carmo, que conserva vestígios de arquitetura gótica e renascentista. Foi em Moura que se fixaram em Portugal, pela primeira vez, os carmelitas, e com eles a devoção a Nossa Senhora do Carmo. Destaque para o Museu Árabe, instalado no bairro da Moraria. Vale a pena visitá-lo. Na Vidigueira, há 40 anos atrás, iniciaram-se as escavações na Vila Romana de São Cucufate. Para a arqueologia portuguesa, este é um dos mais importantes locais arqueológicos de Portugal e a mais bem conservada Vila Romana na Lusitânia. Não podemos esquecer as figuras de destaque nascidas no distrito de Beja. Francisco Moita Flores, Mário Zambojal, Fialho de Almeida, Eunice Munhoz, Nicolau Breiner e Catarina Eufémia. E as lendas deste distrito que vamos contar são a lenda da Grade de Ouro e as moscas. Conhecem alguma?